Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo dessa terça-feira, uma terça-feira aí bastante agitada, terça-feira de representação no CT Moacir Barbosa, terça de preparação para o jogo desse próximo final de semana contra a equipe do Cruzeiro no Mineirão. Terça-feira também de novidades quanto a tudo que foi feito por essa gestão da 777 Partners no Vasco da Gama. A gente vai trazer aqui a vocês nessa tarde de terça mais uma informação que de fato revolta o torcedor cruzmaltino. Por conta, assim, de tudo que aconteceu nesse último final de semana com relação à venda de mando de campo e a inacreditável renda que o Vasco da Gama teve com essa partida. Eu já adianto aqui a você que está do outro lado. O Vasco não ganhou absolutamente nada nesse último final de semana. Zero. Nada. A gente vai explicar essa loucura aqui a vocês. Foram muitos erros, cara. Foram muitos erros que esses caras cometeram no nosso Vasco da Gama. E chega assim realmente até a ser revoltante. Mas a gente vai explicar tudo isso aqui a vocês nesse Fala Gigante. Então assim, é um Fala Gigante de fato bastante agitado, bastante movimentado, com muitas novidades, muitas informações. Um vídeo completamente imperdível para você, torcedor vascaíno, que está aí do outro lado à procura das últimas informações do nosso cruzmaltino. Porém, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso cruzmaltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. A gente vem informando a vocês constantemente, né, que estamos aí nesse objetivo de chegar aos 140 mil inscritos e faltam poucas pessoas para isso, então contamos muito com você. Nesse momento aí estamos com 139 mil, faltando menos de 800 pessoas para chegarmos aos 140, então você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, de verdade mesmo, não saia desse vídeo sem deixar a sua inscrição. É só vir aqui embaixo e apertar na palavrinha inscreva-se, vai ajudar muito o nosso crescimento e fazer com que cada vez mais pessoas possam ter acesso aqui ao nosso trabalho. Show? Então conto muito com você, não sai desse vídeo sem se inscrever. Além disso, corra lá também no nosso Instagram, primeiro link aqui nesse comentário fixado, tem também o link na descrição. Contamos muito com a presença e a participação de todos vocês nessa nossa outra rede. Vambora então, vascaíno? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com vocês, né, esse Fala Gigante, falando sobre tudo que envolveu esse jogo do último domingo em Brasília. Vasco e Palmeiras se enfrentaram às 4 horas da tarde. Um jogo que deveria acontecer em São Januário. O mando é do Vasco. O Vasco jogou o jogo do primeiro turno em São Paulo e, teoricamente, jogaria a partida do retorno no Rio de Janeiro. Isso é fato, isso é o básico. O Vasco joga em casa, o Vasco tem que jogar em São Januário. A gente trouxe um vídeo a vocês, salvo engano, ontem à tarde ou ontem à noite, em que pessoas que trabalham na imprensa, jornalistas, eles falam exatamente essa situação. O Vasco é um clube grande. O Vasco não vende mando. O Vasco é um clube que os seus adversários vendem o mando por saber o tamanho da torcida do Vasco. Essa é a grande realidade. O Vasco, com todo o respeito do mundo, tá? Mas quando vai jogar contra um CSA, como por exemplo aconteceu em 2019, o Vasco não joga em Alagoas. O Vasco joga em Cariacica. Porque o CSA vende o mando sabendo da força e do tamanho da torcida do Vasco no Espírito Santo. Esse é o Vasco da Gama. Esse é o Vasco. O Vasco não vende mando porque o Vasco é um clube que tem pretensões e tem que jogar ao lado do seu torcedor, porque jogando ao lado do seu torcedor, a probabilidade de conquistar títulos, de chegar na parte de cima da tabela, de conquistar a vitória é muito maior. É muito maior. Mas assim como a gestão que passou pelo Vasco, da 777, que tinha como CEO Lúcio Barbosa, não tinha nenhuma pretensão para o Vasco, e a gente via isso nos mínimos detalhes, nos gatilhos contratuais, onde as bonificações era por permanecer na Série A do Brasileiro e não por chegar a uma Libertadores. A gente viu um João Vitor, por exemplo, né, esse zagueiro que veio junto ao Benfica, que o passe dele foi fixado num valor, e o passe dele tinha aí
valores adicionais, gatilhos contratuais que fariam com que o Vasco tivesse e tenha, né, porque isso ainda não aconteceu, que pagar mais caro pelo atleta, apenas se João Vitor, ficasse na Série A do Brasileiro. Não se o João Vitor com o Vasco chegasse a uma Libertadores. Então, os gatilhos contratuais colocados no Vasco eram para uma equipe que lutaria para não cair. Essa era a cabeça dos caras. E aí, o grupo norte-americano, ele vende 2 mandos de campo do segundo turno do Vasco. O Vasco que jogaria 10 jogos em casa, no Rio, no segundo turno, 2 desses 10 foram vendidos. Contra a Fluminense para Cariacica, contra o Palmeiras para o estádio Mané Garrincha. Essas vendas aconteceram para a empresa Metrópolis Esportes. O Vasco conseguiu renegociar, né, a situação do jogo contra o Fluminense, mandou no Newton Santos, mas tem uma pendência e vai deixar para a próxima temporada, para pagar essa pendência contra o Fluminense no Clássico. Mas com relação ao Palmeiras, não conseguiu vender. O Vasco, de acordo com informações dadas pelo GE agora, nessa terça-feira, vendeu o jogo para Brasília pelo valor de R$1,5 milhão de reais. Esse foi o valor que o Vasco vendeu o mando de campo. R$1,5 milhão de reais. E aí, meu amigo torcedor vascaíno, sabe qual é a questão que eu levanto aqui a vocês? Sabe qual é a questão que eu converso aqui com vocês nesse momento? É porque o Vasco me vende um mando de campo para Brasília pelo valor de R$1,5 milhão de reais. Por talvez entender que São Januário é um jogo em que não ganharia muito dinheiro. Mas sabe qual é a surpresa? O Vasco, agora em São Januário, um jogo que teve contra o Atlético Goianiense, ele arrecadou R$873 mil. Não foi um valor tão grande, certo? Foi um valor de R$873 mil, valor próximo a R$1 milhão. Jogando em casa, passando pelo Atlético Goianiense na Copa do Brasil. O Vasco vende o mando para Brasília e coloca um valor, chega a um acordo, com o valor de R$1,5 milhão de reais. Quase o dobro desse jogo que a gente acaba de comparar contra o Atlético Goianiense São Januário. Sabe qual, porém, é o engraçado e a grande loucura? Que o Vasco da Gama, olha que loucura, gente, ele antecipou o valor. Ele negociou com a Metrópolis Esportes e antecipou o valor. E por conta desse adiantamento da receita da venda da partida, o acordo que seria de R$1,5 milhão, por ter um adiantamento, ficou em R$1 milhão de reais. Então o Vasco, para sair de São Januário, sair de sua casa, vender o mando de campo para Brasília, perder desportivamente, porque não jogou em São Januário, ele ganhou R$1 milhão de reais. Apenas. Porque a receita foi adiantada. A gente acabou de falar de um jogo em São Januário, que o Vasco contra o Atlético Goianiense ganhou 873 mil. R$120 mil de diferença. O que é R$120 mil de diferença? Para você tirar um jogo da sua casa, onde você pode ganhar 3 pontos, onde você pode levar o seu torcedor, e prefere levar esse jogo para Brasília, onde o jogo em Brasília foi meio a meio, 50% dos ingressos destinados ao torcedor do Palmeiras e 50% dos ingressos destinados ao torcedor vascaíno. Cara, assim, vocês estão de brincadeira, vocês estavam de brincadeira com a cara do torcedor. Porque o Vasco deixa de ganhar 800 a 900 mil reais mandando em São Januário para ganhar R$1 milhão jogando em Brasília. Vocês estão achando que o torcedor vascaíno é palhaço. Vocês estavam achando, né? Porque ainda bem vocês não estão mais perto do Vasco da Gama. Chega a ser revoltante, cara. Chega a ser revoltante. Esses caras estavam achando que estavam aonde, cara? Onde eles achavam que estavam. Sinceramente. E o que é mais revoltante, porque você pode se questionar, Lucas, tá bom, o Vasco ganhou R$1 milhão da Metrópolis Esportes, mas eu vi que a renda do jogo foi de R$7.496.000. Pô, essa renda aí do jogo ficou com o Vasco, né? Aí a resposta é não. O Vasco não ganhou absolutamente nada. Nada da renda. R$7.500.000. Todo esse valor foi destinado para a Metrópolis Esportes. O Vasco vende o mando. A bilheteria dá R$7.500.000. E o Vasco fica com 1 milhão apenas. O Vasco não ganha nada da bilheteria. Nada. Então, assim, é muito desrespeito que esses caras fizeram com o Vasco da Gama. Muito desrespeito. Os caras estavam achando que comandavam um clube pequeno.
não tinham um entendimento do que era o Vasco. Pensavam que o Vasco da Gama, nesse momento na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, não estaria brigando por nada. Por isso que venderam. Mas não estariam brigando por nada se vocês permanecessem no comando do Vasco. Porque vocês eram fracos, vocês eram ruins, vocês não sabiam o que estavam fazendo. E o meu pesar é falar disso com relação ao senhor Lúcio Barbosa. Porque você é Vasco. E por você ser Vasco, a sua postura deveria ter sido diferente. Mas não foi. Não foi. Você se igualou aos caras. E você, por conhecer o tamanho e a grandeza do Vasco, você deveria respeitar o Vasco da Gama. Mas muito pelo contrário. Não respeitou. Desrespeitou, destratou um clube com a grandeza e o tamanho do nosso Vasco. Vender mando de campo, cara, só pode estar de brincadeira com o torcedor vascaíno. Só pode estar de brincadeira com a instituição Vasco da Gama. É revoltante, cara. É revoltante. Saber que a gente tira um jogo de São Januário, onde a gente está invicto há 8 jogos, com 6 vitórias e 2 empates, leva o jogo para Brasília, para perder a partida e ganhar R$1 milhão adiantado ainda. É vergonhoso o que vocês fizeram no Vasco, cara. É assim, cara, é revoltante, brother. É revoltante. Mas é sobre isso. Essa era a loucura da 777 Partners. Eu vou mudar o assunto, que tem hora que a gente passa um pouco do tom, cara, porque tem coisas que não aguento não, cara. Sinceramente, tem coisas que eu não aguento. Mas deixa a sua opinião aí nos comentários. Vamos pular. Vamos falar de Ryan um pouquinho aqui com vocês, porque a situação do Ryan também é complicada, é complexa, né? Mais uma vez o Ryan se metendo nesse problema. Tivemos essa partida agora contra a equipe do Palmeiras no estádio Mané Garrincha. E o Ryan dá uma entregada, novamente, assim como aconteceu contra o Atlético Paranaense no jogo de volta das quartas de final, onde o Ryan é expulso de uma forma completamente infantil, em um jogo que o Vasco já perdia pelo placar de 2-0 e se via num momento complicado na partida. Agora o Ryan entrega o gol para o atacante Flaco Lopes e o Vasco perde por conta de uma entregada do Ryan. Espero sinceramente que o senhor Rafael Paiva, a partir do próximo jogo, não conte mais com o Ryan. É isso que tem que ser feito. Porque se a gente pega os números do Ryan, independente dele ser um jogador jovem, independente dele ser um atleta que se destacou agora recentemente pela Seleção Brasileira Sub-20, no Vasco ele não está indo bem. Em 134 minutos nos últimos 3 jogos, ele tem uma média aí de 44 minutos por jogo. O Ryan ele tem um cartão vermelho. O Ryan, de 16 passes que tentou, ele errou 8 passes. O Ryan perdeu 10 bolas durante 44 minutos em jogo. O Ryan ele cometeu 2 faltas. O Ryan teve apenas 2 interceptações em 3 jogos. O Ryan teve apenas um corte em 3 jogos. O Ryan teve um erro capital agora contra o Palmeiras em 3 jogos. O Ryan teve apenas um chute a gol. Um atacante com um chute a gol em 3 jogos. O Ryan perdeu uma grande chance, que foi contra a equipe do Atlético Paranaense, salvo engano, em 3 jogos. E o Ryan teve uma finalização para fora também em 3 jogos. Então, assim, um atacante não pode ter esses números. Um atacante não pode ter esse desempenho. Um atacante tem que melhorar muito para conseguir entregar mais que isso. E o Paiva falou no último jogo especificamente sobre a situação do Ryan. E a gente traz essas palavras aqui a vocês. Eu acho que os jogadores da base, a gente passa para eles que a partir do momento que eles pisam no profissional, eles têm que ser cobrados como jogadores profissionais, né? Então, o Ryan, eu acho que já está acostumado com esse ambiente. É um jogador que tem experiência, é um jogador que tem muita capacidade física, é um jogador potente, tem finalização muito forte, é um jogador que foi convocado agora para a Seleção Brasileira Sub-20 e a gente viu que ele evoluiu, né? Ele evoluiu nesse processo e, enfim, hoje ele foi infeliz mais uma vez com um erro, né? Um erro que nesse nível de jogo ele custa muito caro, né? Custou a nossa derrota aí, mas ele tem que ser cobrado igual qualquer jogador do profissional. E ele tem capacidade técnica, tática, física para suportar o jogo do profissional. E por isso que ele é selecionado, né? O Vasco é a equipe que mais coloca os jogadores, né, de minutagem sub-20. É a primeira equipe na competição dos últimos, se eu não me engano, 3 ou 5 anos. O Vasco está no primeiro lugar em minutagem. Então a gente tem que ter paciência, porque são jogadores que têm um potencial muito grande, mas eles ainda faltam um pouco de experiência, né? Apesar de serem cobrados
como jogadores profissionais, falta um pouco de experiência, falta um pouco de bagagem, às vezes interpretar o que está acontecendo um pouco mais rápido, né? E a gente gostaria que eles errassem menos, mas a gente tem que ter consciência que isso vai acontecer. E a gente vai continuar apostando nos nossos jogadores da base, porque ali tem muito talento e vai dar muita alegria para o Vasco ainda. Bom, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? E exatamente, falando sobre a questão de atletas que estão aí à disposição do técnico Rafael Paiva, é impossível a gente não falar sobre Coutinho e Payet, né? Essa dupla de jogadores gigantes que o Vasco da Gama tem, é muito louco olhar para o nosso elenco e ver que a gente tem Felipe Coutinho e Dimitri Payet. Dois jogadores de nível A, dois jogadores de primeira prateleira, não do futebol brasileiro apenas, mas do futebol europeu. Jogadores de grandes clubes da Europa. A gente está falando de um Coutinho do Barcelona, do Aston Villa, do Liverpool, do Bayern, do Inter de Milão. A gente está falando de um Payet de Olympique de Marselha, de West Ham, de seleção francesa. Camisa 10 da França. A gente está falando de outro tipo de jogador. E se a gente vê os números, até mesmo, e a gente vai entrar nesse assunto com relação a como o Payet hoje não desempenha bem, essa é a minha opinião, os dois jogadores são importantes, né? Porque Felipe Coutinho, mesmo jogando apenas 33 minutos nesse último jogo contra a equipe do Palmeiras, ele foi o segundo jogador do elenco do Vasco com mais ações progressivas, ou seja, ações em direção ao gol do adversário. Foram 8 durante a partida. E assim, com 4 passes progressivos, ou seja, 4 passes que deixem os jogadores do Vasco da Gama na cara do gol, 4 passes que façam com que o Vasco chegue ao ataque, e 4 conduções progressivas. Um exemplo de condução progressiva é aquele drible humilhante que ele dá naqueles dois jogadores do Palmeiras, uma caneta, e assim, até difícil explicar o que o Coutinho fez ali. O líder nessas ações progressivas contra o Palmeiras foi o Payet. O Payet teve 7 passes progressivos e 3 conduções progressivas em 57 minutos. Mas é importante falar, o Coutinho teve 8 em 33 e o Payet teve 10 em 57. Os números do Coutinho foram realmente muito bons. E é exatamente por isso que se começa a questionar. Será que não está chegando a hora do Coutinho ser titular no lugar do Payet? Porque, meu amigo, o Payet hoje, na minha opinião, tá? No meu ponto de vista, a modo que eu estou vendo, eu acho que o Payet ele tá muito acima do peso. O Payet do início do ano, o Payet magro, fino, que queria muito, que estava jogando muita bola, que estava se destacando. Ao meu ver, nesse momento a gente não consegue encontrar mais esse Payet dentro de campo. Não à toa, o Payet hoje ele vive a sua pior fase no Vasco. A gente não fala isso por desempenho, a gente fala isso por números. Não por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que a gente analisa. O Payet hoje ele vive a sua fase menos decisiva desde quando chegou ao Vasco da Gama. Nos últimos 15 jogos com a camisa do Cruz Maltino, o Payet teve apenas uma assistência. O Payet não marcou gol. Uma assistência. Que foi cobrando um escanteio no jogo contra a equipe do Vitória no Barradão para o gol do zagueiro João Vitor. Foi a única vez que o Payet nos últimos 15 jogos participou de um gol. Diretamente, o Payet ele participa nas pré-assistências, né? Naqueles lances em que antecede a assistência, que são os passes anteriores aí à assistência, que realmente o Payet é diferenciado, ele vai achar uma bola, mas ele não consegue participar muito do jogo, ao meu ver, por conta exatamente da questão física. São 20 gols nos últimos 15 jogos. Desses 20 gols, o Payet participou só diretamente em um. Eu acho que com camisa 10, com todo respeito, ele não pode participar tão pouco de um gol assim. Tão pouco. E a gente olha para os adversários e realmente a questão não é essa. O Ganso no Fluminense, ele participa frequentemente dos gols. Um Arrascaeta no Flamengo, ele participa frequentemente dos gols. Estou falando daqueles jogadores que são 10. Um Veiga no Palmeiras, ele participa frequentemente dos gols do Palmeiras. E a gente não vê esse Payet no Vasco da Gama. Realmente é uma sequência muito ruim. O máximo que ele havia sido, no caso, 5 jogos seguidos, sem marcar gols, que foi 2 vezes em 23 e uma no início de 24, e agora se prolongam em 15 jogos sem participar diretamente dos gols do Vasco da Gama. Enquanto isso, meu amigo, o Coutinho, ele vem com tudo. O Coutinho, ele vem brilhando. O Coutinho vem ganhando cada vez mais minutos. O Coutinho vem entrando cada vez melhor nos jogos. Domingo o Coutinho jogou muita bola. No outro domingo ele marcou um gol contra o Flamengo. Então assim, o Coutinho hoje, ele é uma sombra ainda maior para o camisa 10 francês Dimitri Payet. Eu sinceramente aqui desse lado, espero que isso seja um ponto positivo para o Payet. Entender que se ele não correr, se ele não melhorar a questão física dele, ele vai ficar para trás. Ele vai para o banco de reservas. E ao meu ver, nesse próximo domingo,
contra a equipe do Cruzeiro no Mineirão é pro Coutinho começar como titular do Vasco da Gama. Deixe o Payet no banco. Deixa ele aprender um pouco. Ah, mas é o Payet, você tá reclamando de boca cheia. É um jogador de nível europeu. A gente tem que agradecer por ter um jogador como o Payet no elenco. Não, meu amigo. A gente é o Vasco de Romário, de Edmundo, de Roberto Dinamite, de Felipe, de Pedrinho, de Juninho Pernambucano. Esse é o Vasco da Gama. Esse é o Vasco. O Payet é um grande jogador, mas quem é Vasco tem que estar acostumado com grandes jogadores. A gente não tem que ser submisso a ninguém. A ninguém. A ninguém. Muito menos a Dimitri Payet. É um baita de jogador. É um craque. Mas para jogar no Vasco da Gama, ele tem que estar apto a jogar no Vasco. E eu, na minha opinião hoje, não vejo o Payet assim. Mas deixa a sua opinião aí nos comentários. Para você nesse próximo jogo, entre Vasco da Gama e Cruzeiro, domingo no Mineirão. Quem deveria ser o titular? Payet ou Felipe Coutinho? Coloque aí a sua opinião. Gente, vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante. Apenas o segundo vídeo dessa terça-feira. E já, é claro, estaremos aí de volta com o nosso Acorda Vasco, com o nosso Boa Noite Gigante, perdão, cheio de informações e cheio de novidades. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.